E essa é a série de vídeos onde eu quero ajudar você a desenvolver habilidades para fazer pequenos reparos ou até mesmo os seus próprios projetos. Toda semana tem um vídeo novo, mas se você quiser acessar todo o conteúdo de um total de 20 vídeos, é só você se tornar membro desse canal, clicando no botão Seja Membro. Desse jeito você vai desenvolver todas as habilidades necessárias para ser um genial criador de gambiarras e além disso você também vai apoiar o canal. Então chega de enrolar, porque nesse vídeo eu quero te mostrar algumas noções básicas sobre eletrônica. É logo depois da vinheta, vai! Quando o homem descobriu a eletricidade, o próximo passo foi descobrir o que fazer com todo esse poder e como dominá-lo. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre eletrônica básica e vamos descobrir como dominar a corrente elétrica. É isso mesmo. E aí, tá preparado? Então vamos nessa! Na aula anterior você viu que o campo elétrico pode ser organizado dentro de um condutor. E para que os elétrons se movam dentro de um fio, basta ligar em uma fonte de energia, como por exemplo uma pilha. Isso acontece porque a pilha é capaz de manter uma diferença de potencial entre seus polos positivo e negativo. Tudo isso por causa das reações químicas que acontecem dentro de uma pilha. Por exemplo, em uma pilha comum, dessas que são usadas em lanternas, o lado positivo encontra-se em um potencial mais alto do que o lado negativo. Dependendo do tipo de pilha, a diferença de potencial é de cerca de 1,5 volts. Esse tipo de pilha que obtém energia elétrica através de reações químicas tiveram sua origem através das pesquisas de Luigi Galvani, Alessandro Volta, Giovanni Valentino e John Frederick Daniel. A pilha química é apenas um dos vários tipos de geradores de energia que existem por aí. Dispositivos como, por exemplo, a bicicleta ergométrica que eu construí transformam energia mecânica em energia elétrica. Outra coisa bem interessante é que é possível associar várias pilhas para obter uma diferença de potencial bem maior. E isso é possível ligando o polo positivo de uma pilha no polo negativo da outra. Dessa maneira, nós teremos uma ligação em série. Por exemplo, se eu ligar 3 pilhas de 1,5 volts em série, eu vou conseguir um total de 4,5 volts. Mas no lugar de pilhas ligadas em série, existem placas de chumbo mergulhadas em uma solução de ácido sulfúrico. Cada placa dessas gera em torno de 2 volts. Tudo isso dentro de uma caixa bem resistente. Depois que nós descobrimos como uma pilha ou uma bateria funciona, vamos falar um pouco de eletrônica. Se você ligar os dois polos de uma bateria através de um fio condutor, estará construindo o seu primeiro circuito elétrico. Nessas condições, um campo elétrico será criado dentro do fio condutor, gerando uma corrente elétrica, que será convertida em calor. Ou seja, o fio vai começar a esquentar e pode até romper. E o sentido convencional dessa corrente será do polo positivo para o polo negativo. Quando a corrente elétrica chega ao polo negativo, as cargas são empurradas por causa das reações químicas da bateria e se deslocam no interior da bateria, passando para o lado positivo. E o movimento continua enquanto as reações químicas mantiverem a diferença de potencial entre os polos da bateria. E essa é a base de um circuito elétrico. Então vamos lá, na aula passada falamos um pouco sobre resistência elétrica, mas agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Você deve se lembrar que a resistência elétrica é a capacidade de um tipo de material condutor dificultar a passagem da corrente elétrica. Vamos imaginar, por exemplo, um cano de água. Quanto mais fino o cano, mais será difícil para a água passar, e quanto mais largo o cano, mais fácil será. Então, quando um condutor apresenta uma resistência elétrica, ele é chamado de resistor. E a resistência de um condutor depende do material que ele foi construído. Por exemplo, o cobre é um excelente condutor, por isso ele compõe a maioria dos cabos elétricos. Em muitos circuitos elétricos é necessário variar a resistência elétrica, e um dos componentes eletrônicos mais usados para fazer isso é o resistor. Mas existem componentes que podem alterar a resistência de forma mecânica. Quando você gira o botão de um rádio para aumentar o volume, o que você está fazendo é alterar a resistência do componente eletrônico e, por consequência disso, alterar a resistência que todo o circuito vai receber. Isso é feito através de um componente chamado potenciômetro. Ao girar o seu eixo, o cursor desloca através de um fio condutor, variando o seu comprimento, vamos dizer assim, fornecendo várias resistências no circuito. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre a lei de Ohm. O nome da lei de Ohm veio do seu principal pesquisador, George Simon Ohm, que estudou os fenômenos elétricos.
O físico percebeu uma relação ao dividir a tensão pela corrente elétrica e assim propôs a lei de Ohm. A lei de Ohm possibilita cálculos importantes de grandezas físicas, como tensão, corrente e resistência elétrica. A primeira lei de Ohm diz que para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Essa constante é denominada de resistência elétrica. Dessa forma, a lei de Ohm determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida entre eles. E para descobrir qual a tensão de um circuito elétrico, basta fazer a seguinte fórmula matemática. Tensão é igual a resistência elétrica vezes a corrente. Nessa fórmula, a tensão é representada pela letra V, a resistência pela letra R e a corrente representada pela letra I. E para descobrir a resistência elétrica, basta multiplicar a tensão vezes a corrente. Mas se você quiser descobrir a corrente elétrica de um circuito, basta multiplicar a tensão pela resistência elétrica. Você já deve ter ouvido muito sobre curto-circuito, mas afinal de contas, o que é um curto-circuito? Quando dois polos de um circuito são ligados por um condutor de baixa resistência, é o mesmo que você ligar os dois polos de uma bateria um no outro. A corrente que percorre o circuito vai aumentar tanto que a temperatura vai subir a ponto de derreter o isolamento de plástico dos condutores, podendo até provocar um incêndio. Para evitar que isso aconteça, o ideal seria usar um dispositivo de segurança como um fusível ou um disjuntor. O fusível é colocado em série dentro de um circuito elétrico. No caso de excesso de corrente elétrica no circuito, o fusível se rompe, interrompendo a passagem de corrente elétrica, protegendo os outros componentes. Já o disjuntor é uma chave magnética que desliga automaticamente quando há algum aumento excessivo de corrente elétrica. A vantagem do disjuntor sobre o fusível é que ele não se danifica. Basta ligá-lo novamente e o circuito voltará a funcionar. E agora eu quero te mostrar uma fórmula bem interessante que vai te ajudar a calcular a energia elétrica. Com esse simples cálculo matemático, é possível descobrir a quantidade de energia elétrica usada em um aparelho elétrico durante certo período de tempo. E a fórmula é a seguinte: energia é igual a potência vezes o tempo, representado por essa fórmula aqui, onde a letra E é de energia, P é de potência e T de tempo. Quanto maior for a potência de um aparelho eletrodoméstico e quanto maior for o tempo que ele permanecer ligado, maior será a quantidade de energia elétrica que ele utilizará. E essa foi a nossa aula sobre eletrônica básica. Na próxima aula, você vai conhecer os primeiros componentes eletrônicos essenciais para montar o seu primeiro circuito elétrico. Tá ansioso? Eu também tô. Então, até lá!